Fala, rapaziada, boa tarde aí para todo mundo. Gustavo sendo especulado, sondado aí por grandes clubes do Brasil, Cruzeiro, Vasco e Atlético Paranaense. E dando destaque logo, tá? O Atlético Paranaense é clube grande, sim. O time que tem Brasileirão, o time que tem Copa do Brasil, o time que tem duas Sul-Americanas, o time que chegou agora recentemente na final de Libertadores, para mim é clube grande. Ele não está no patamar de Cruzeiro e Vasco, e Flamengo e Palmeiras, que ganharam Libertadores, chegaram já no Mundial brigando forte por título e tal. Isso aí ele não chegou nesse patamar, mas para mim está no patamar sim em clube grande. Se Botafogo e Fluminense está, para mim o Atlético Paranaense também tem que estar, tá, rapaziada? Bom, dito isso, eu entrei em contato com pessoas próximas a Gustavo que me confirmaram, sim, houve sondagem e alguns portais postaram isso também. Entrei aqui em alguns sites do Cruzeiro que confirmaram a informação que só houve sondagem. Não chegou a se formalizar uma proposta e o tempo de contrato e a questão salarial, como é que ficou. Não chegou nem a se discutir isso. Só foi uma sondagem, basicamente, por Gustavo. E aí os valores são altos, de certa forma, sim. O valor de mercado, para vocês terem ideia, na época que Gustavo foi vendido aí, no início desse ano, foi na casa dos 15,8 milhões de reais. Não é que ele foi vendido por esse valor, mas se você fosse colocar o valor de mercado, seria isso. Por quê? Ele foi vendido por 11,9 milhões de reais aproximadamente. 15% aí dos direitos econômicos ficou cedido ao Al Ahly, clube lá dos Emirados Árabes. 75% para esse clube, 15% para o Sport e os outros 10% continuou com o jogador. Então o valor de mercado de Gustavo é alto. Para você chegar e comprar Gustavo, não será um valor 5 milhões, leva ele tranquilamente. Não, tem que ter um pouco mais de bala na agulha. E eu acho que o Cruzeiro, Vasco e o Atlético Paranaense poderia tentar formalizar uma proposta, mas enfim, não avançou no negócio. Até porque não é um valor estrondoso de 40 milhões, 50 milhões. E o Cruzeiro tá com a SAF aí de Ronaldo Fenômeno, diz que não vai cometer loucuras. O Vasco também tá com a 777, quer fazer altos investimentos, inclusive pode vender Andrei Santos por um valor bem maior, talvez 10 vezes mais do que Gustavo. Bem mais até talvez do que 10 vezes mais, 12, 13 vezes mais. E o Atlético Paranaense também é um time que está bem administrado. Enfim, dito isso, não passou de uma sondagem, tá? Se Gustavo for vendido para algum desses clubes ou outro clube do Brasil, ou enfim, o Sport tem 15% aí da venda. Se for 10 milhões, o Sport tem direito a 1,5 milhão de reais. Mais uma coisa, eu acho que Gustavo se encaixa no perfil do Cruzeiro, do Atlético Paranaense e do Vasco, tá? É um perfil, o clube, principalmente o Cruzeiro. O Cruzeiro está investindo numa molecada de 20, 24 anos, que já tem uma certa rodagem. Gustavo, na última Série A, bem pra caramba, jogou muita bola, porém ele estava ao redor dele, tinha um Mikael ali, uma outra peça ali, e ele não vai fazer milagre. E ainda mais que ele era colocado como ponta esquerdo por Gustavo Florentin, que é um técnico ridículo. Ele preferia colocar Hernandes, porque era o profeta, era um jogador badalado, e colocava Gustavo escanteado ali na ponta esquerda, o que reduz o potencial dele naturalmente. Uma das melhores partidas dele na temporada foi contra o Corinthians, quando o Hernandes estava suspenso, e ele jogou de camisa 10, que ele é camisa 10 clássico, distribuidor de jogadas, que tem bons passes, tem profundidade. A finalização ele precisava melhorar, e deu uma melhorada no clube lá dos Emirados Árabes. E quando ele jogou contra o Corinthians, ele deitou e rolou, foi caneta, foi drible pra lá, pra cá, deitou e rolou no jogo, foi eleito o craque da partida, inclusive, naquela partida o Sport venceu de 1-0 do Corinthians. Se encaixa no perfil do Cruzeiro, do Vasco que tem a molecada agora, Figueiredo, Andrei Santos, Marlon Gomes, Egnaldo, se encaixa nesse perfil jovem, promissor, e que tem bola de fato, não é que é jovem, promissor e a bola é muito pequena, não, já tem uma bola. E também no perfil do Atlético Paranaense, que tem uma molecada lá bastante nova, com bom futuro aí, tá? Enfim, só foi especulação e sondagem, tá? Não passou nada de sondagem, não, tá? Não passou a ter proposta formalizada, não. Agora, rapaziada, vamos passar aqui algumas informações a respeito do... E só para complementar mais uma coisa. É um jogador que, se fosse contratado por Cruzeiro, Vasco e Atlético Paranaense, como não tem a questão da mídia, ele não é um jogador badalado, não é um jogador conhecido e tal, e também pela bola dele, ele não chegaria para assumir a titularidade do Cruzeiro e do Vasco e já era, não, né? Ele chegaria ali para disputar uma titularidade ou para buscar uma composição de elenco e com o decorrer da temporada ele poderia ganhando espaço e aí ele poderia assumir a titularidade de fato. Mas é um jogador que você contrata ele para com um posto ali, ó, vai brigar pela titularidade. Temos que contratar mais um aqui, uma bola de segurança
maior, até porque Gustavo é novo, oscila na carreira, é natural. Bom, agora a respeito daqui, ó, renovações. Eu vou dar destaque a isso aqui. O repórter João Vitor Amorim postou no Twitter dele ontem a respeito de possíveis renovações. Primeiro aqui, ó. Augusto Caldas será o candidato à presidência do Sport. Antes, nome provável, agora está com a candidatura confirmada. O vice da chapa dele será definido nos próximos dias. E aqui são as informações mais relevantes. Mesmo que a situação vença, ou seja, Yuri Romão vença a eleição, Augusto Carreiras não deve seguir no futebol do Sport em 2023. Serão 2 profissionais remunerados em caso de vitória de Yuri. Jorge Andrade tem grande chance de continuar no clube. E aí, complementando aqui a informação, tá? O atual executivo de futebol do Sport, Jorge Andrade, garante que o clube já iniciou as conversas ali com Eduardo Wagner Love e Fabinho. Essas 3 peças foram bem elogiosas por todos na reta final da Série B. Elogiadas, né, melhor dizendo. Jorge será o nosso entrevistado daqui a pouco no Bola Rolando aí, ó. Enfim, rapaziada, primeiro, tá, sobre as renovações. Concordo, acho que tem que renovar com os 3, inclusive calaram minha boca, não esperava que os 3 foram contribuir da forma que contribuíram. Eu não esperava Eduardo assumir uma titularidade absoluta. Óbvio que ele assumiu também porque o banco de reservas dele, Everton, muito mal na temporada inteira, muito fraco, mas ele também conseguiu performar, um cara de bastante força física, entrega durante todo o jogo, apoia bem no ataque, compromete ali um pouco na marcação, mas para uma Série B tá ok, é tipo nota 7 ali do que é necessário para subir. A gente não vai olhar para trás para o final da temporada e falar, eita, por causa de Eduardo não subimos. Não, isso não existe. Isso não existe. Ele cumpre bem ali sua função. Ok, nota 7, tá bom. Wagner Love me surpreendeu também. Terminou a Série B com 7 gols, velho. 7 gols marcados. E ele não jogou toda a Série B. Ele começou a atuar ali desde aquele jogo contra o Criciúma, na 22ª rodada. E aí, de lá para cá, ele marcou 7 gols. Mais ou menos ali em 15 jogos, 15/16 jogos, ele fez 7 gols. Para um cara de 38, 39 anos, tá bom. Me surpreendeu. Eu sou favorável também à renovação de contrato com ele. Tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E Fabinho começou muito mal, a estreia dele horrorosa contra o CSA. Muito mal mesmo. Mas depois que ele ganha novamente a titularidade, depois de umas 7, 8, 9 rodadas, ele assume o posto e termina como o jogador mais regular do esporte, sei lá, da 17ª, 18ª rodada, por aí, até o final da Série B, ele termina como o jogador mais regular e que cumpre bem a função ali de um cara que chega bem ali na ponta, até sacrificado por Claudinei, mas consegue apoiar minimamente bem, com força física, com marcação-pressão, sabe desarmar bem, enfim, é um cara que se movimenta em todos os cantos do campo, me surpreendeu também positivamente, renovaria com os 3. Agora, detalhe, para mim tem que contratar um lateral para disputar a titularidade com o Eduardo, ou deixa Everton aí, mas, alô Everton, melhorar futebol, e Elias usar bem ele na base também, no Pernambucano, tá? E sobre Fabinho, ele está só. Fabinho pega a bola na volância, ele olha para o lado, olha para o outro e fala, meu Deus, é muita ruindade, viu, velho? Esse cara, ele tem que ser ajudado. Esse cara, ele tem que ser... ele tem que ter jogadores ao lado dele que ajudem. E aí o Sport tem que contratar, no mínimo, 4 jogadores de meio campo, tá? No mínimo, tá? Um primeiro volante de boa qualidade, mais um segundo volante para disputar a titularidade, suprir ali no banco de reservas, e no mínimo 2 meias ali, meia central / meia atacante. O Sport precisa urgentemente de jogadores assim. Só que aí, rapaziada, sobre as renovações, Yuri Romão não é nada garantido que esses jogadores continuarão na próxima temporada, mas tem uma certa expectativa interessante para eles continuarem. E aqui eu vou colocar mais uma vez um trechinho da entrevista que ele deu a Marcelo Cavalcante, no canal dele no YouTube, vou deixar o link aí na descrição também, o que ele falou a respeito de Wagner Love, tá? Sobre a possibilidade dele continuar ou não. Tem alguns embrólios aí nesse meio. Deixa eu ver se vai pegar sempre aquele delezinho para começar a falar. Agora vai. Acho que sim. Ou não? Acho todos os erros, né? Pois é. Mas a gente podia resumir aí a questão do Love. Vai continuar, vocês têm uma conversa quando ele foi embora. Foi um jogador que veio, todo mundo achando que ele não ia dar certo. No jantar eu sentei até com ele. E ele é um atleta diferenciado, né? Um líder, né? E a gente conversou um pouquinho
A gente tem um problema, Marcelo, é importante você passar aí para os seus ouvintes, que é o seguinte, não é o Sport, tá? São os 20 clubes da Série B. Certo. Até o presente momento, né, hoje são 7 do 11, a gente não tem o valor da cota que vai ser repassado pela CBF barra transmissão do televisionamento para os clubes. Certo. Então, assim, fica difícil, tá certo? Um clube responsável, né, que eu reporto o Sport a ser um clube responsável, fechar qualquer contrato com qualquer atleta ou comissão técnica, ou com quem quer que seja, sem saber quanto é que vai receber. Sim. A semana passada eu estive no Rio de Janeiro para o julgamento que terminou sendo adiado, mas aproveitei para ir conversar com o diretor da Globo, para saber como é que estava o andamento disso. Até porque eu precisava me planejar. E ele disse que a oferta que a Globo vai fazer, ela gira em torno de 20% do que foi esse ano. Ou seja, 80% menos. Sei. Ora, Entendi. Se for isso mesmo, dificilmente a gente vai conseguir ter um Wagner Love no elenco, tá certo? Entendi. Dificilmente. Então, vamos ter que aguardar um pouquinho aí essa definição. Amanhã eu vou tentar falar com o Dr. Flávio Sveiter, né, que é o... Bom, rapaziada, ele dá complemento, tá? Não vou passar exatamente tudo, mas já tá aí bem esclarecido a respeito de Wagner Love. E dando destaque aqui a matéria do GE foi o seguinte: as conversas com o Sport começaram principalmente para discutir os novos detalhes financeiros, mas acontecem sob cautela nos bastidores. Isso porque, além dos próprios limites do orçamento do rubro-negro, o clube ainda passará por uma nova eleição presidencial em dezembro deste ano. Novamente, as eleições atrasando o esporte, né? É brincadeira. Poderiam antecipar isso aí para, sei lá, daqui a 2 semanas, mas não, só vai ser daqui a 1 mês. 1 mês e 2 dias. E 4 dias, na verdade. Bom, complementando. Wagner Love, inclusive, voltou ao Rio de Janeiro na última segunda e está treinando de forma individual para manter o condicionamento físico, enquanto o empresário Evandro Ferreira assume as conversas. Procurando Evandro, ele reitera o cenário da cautela. Nós vamos esperar a eleição do esporte para tomar uma decisão, explicou aí. Enfim, espero que Wagner Love tenha o seu contrato renovado e, óbvio, a gente precisa de mais um atacante para auxiliar ele. Davó seria um bom jogador, na minha opinião, tá? Para mim, Davó seria um bom jogador para o esporte contra o Estado do Bahia. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando de todos os jogadores da Série B que eu contrataria, ou até em live. Vou deixar isso aí para um pouquinho mais depois. Valeu, rapaziada, tamo junto. Comenta o que é que tu acha, deixa o like, ativa o sino, todos e todos. Aquele abraço, bom final de semana. E é isso, tamo junto. Valeu.